As garrafas de refrigerante sempre têm um espaço entre o líquido e a tampa. Isso acontece porque essas bebidas contêm dióxido de carbono. Esse gás pode se expandir se a garrafa for aquecida. Se não houver nenhum espaço de ar na garrafa, ela se quebrará devido à pressão crescente em seu interior. Além disso, quando você abre a bebida, os gases saem em forma de bolhas, e é provável que a bebida transborde. O espaço também ajuda com esse problema, exceto se você a sacudir antes e então abrir. Não, eu nunca fiz isso. Há sons que a maioria das pessoas não suporta, como o som de uma unha no quadro negro ou alguém arranhando uma janela. Esse ruído irrita a amígdala. Essa é uma pequena parte do seu cérebro que controla suas emoções, incluindo o medo e os instintos de sobrevivência. Alguns queijos têm buracos. Eles são chamados de olhaduras. Esses buracos são feitos por bactérias utilizadas no processo de produção. Quando o queijo está quase pronto, essas bactérias liberam dióxido de carbono, e esse gás forma bolhas que mais tarde se tornam as olhaduras do queijo. Viu só? Os gatos derrubam coisas diferentes por causa de seus instintos de caça. Seu gato está simplesmente verificando se a coisa está viva ou não. Ou pode estar querendo a sua atenção. Os gatos são espertos e sabem que os humanos vêm muito rápido quando algo é quebrado. Quando a massa da pizza está pronta, ela é girada manualmente no ar. Este processo remove caroços e sua forma circular. É mais conveniente assar uma pizza redonda, assim ela fica aquecida por igual. Além disso, é mais fácil cortar uma pizza redonda em partes iguais. Há relatos de chuvas de sapos, peixes e outras coisas incomuns que datam de civilizações antigas. Ventos fortes, como os de um tornado ou furacão, às vezes ficam tão fortes que podem levantar um cardume de peixes ou sapos e chover em algum lugar a quilômetros de distância. O relâmpago nunca é um triângulo, linha reta ou círculo. Sempre tem a forma de zigue-zague. O relâmpago é uma corrente elétrica e sempre segue o caminho de menor resistência. O ar é irregular, contendo partículas de poeira, gases e outras substâncias. O relâmpago apenas busca o melhor caminho. As flores têm cores diferentes devido aos pigmentos de cor que contêm. Mas existem outros fatores, por exemplo, a quantidade de luz que recebem enquanto crescem, ou a temperatura do ambiente ao seu redor. Até o nível de pH do solo pode ter impacto na coloração das flores. Ao inclinar a cabeça, os cães tentam entender corretamente tudo o que você está dizendo. É a maneira de ajustar seus ouvidos aos sons que ouvem. Também pode ser uma forma de demonstrar empatia ao proprietário, ou eles têm algo preso lá. Cócegas podem causar um reflexo de riso, mas nada vai acontecer se você fizer cócegas em si mesmo. Isso porque não tem um elemento surpresa. Seu cérebro sabe o que você vai fazer. Códigos de barras aceleram o processo de compra. Se um código de barras consistir em 12 dígitos, o da extrema esquerda é um identificador do sistema. Por exemplo, 2 significa que é um item pesado aleatoriamente. 3 é usado para produtos relacionados à saúde. Os próximos 5 dígitos identificam o fabricante. E os 5 seguintes são o número do produto. O último é o dígito de verificação. Os scanners precisam disso para ter certeza de que leram o código corretamente. A canção certamente ficará grudada na sua cabeça se for simples, o texto for repetitivo e curto e o ritmo fizer você se mover. Outra razão pela qual você pode ter uma música grudada no seu ouvido é que você escuta com muita frequência e seu cérebro pode detectá-la facilmente. Os marcadores de texto são preenchidos com uma tinta fluorescente semitransparente especial que pode brilhar com pouca luz. Tons de amarelo e verde claro são os mais populares porque não impedem que você veja o texto após a fotocópia em preto e branco. As fotocopiadoras percebem as marcas amarelas e verdes claras como muito claras e não as imprimem. Com a idade, seu cabelo perde a cor natural. Isso acontece porque a queratina recebe menos pigmento. À medida que as pessoas envelhecem, as células pigmentares dos folículos capilares desaparecem gradualmente e o cabelo fica grisalho. Algum tempo passa e nenhum pigmento é produzido. É quando o cabelo fica branco. As árvores param de crescer em uma certa idade. Pode ser porque, quando uma árvore atinge uma altura particular, fica difícil para ela puxar a água do solo. Após absorver a água, ela precisa bombeá-la até o topo, e é aí que a gravidade entra em ação. Algumas árvores, como o baobá, começam a crescer para os lados em vez de verticalmente quando atingem sua altura total. Seu próprio corpo faz as picadas dos mosquitos incharem e coçarem. O mosquito rompe a sua pele. Seu sistema imunológico percebe a saliva do inseto como uma substância estranha. Portanto, começa uma reação especial para expulsar o intruso do seu corpo.
Um composto produzido pelo sistema imunológico, chamado histamina, faz com que o sangue flua mais rápido ao redor da área picada. E isso causa o inchaço. A histamina também envia um sinal para os nervos mais próximos, o que faz a picada coçar. Os gansos geralmente voam em uma formação em V para conservar energia e garantir que nenhum dos membros de sua equipe se perca. Você não pode cantarolar com a boca fechada enquanto segura o nariz. Confie em mim. Enquanto você faz isso, respira o ar. Mas quando sua boca e seu nariz estão fechados, o ar não consegue escapar. O máximo que você consegue cantarolar assim é 2 segundos. Depois, terá que abrir a boca e recuperar o fôlego. Os trabalhadores da estrada e da construção geralmente se vestem de laranja, porque o tom laranja vivo é visível mesmo com mau tempo. É a cor mais eficaz para atrair a atenção e alertar as pessoas. Não é de se admirar que muitos coletes de segurança e cones de trânsito também sejam laranja. Moedas perfeitamente redondas dos dias modernos costumavam ter formato aleatório ou não tinham forma alguma no passado. Mas pessoas desonestas roubavam metais valiosos dos quais as moedas eram feitas, lascando seus cantos. Claro, era ilegal. Para evitar esse tipo de fraude, foram inventadas as moedas redondas. Depois disso, ficou imediatamente óbvio quando as moedas eram alteradas. A maioria das ambulâncias tem esta palavra impressa na frente do veículo. Nada mais é do que a palavra ambulância, ao contrário. É escrita ao contrário para que o motorista na frente da ambulância possa ver a palavra corretamente em seu espelho retrovisor. Assim, pode abrir caminho e deixar a ambulância passar. O branco é a cor mais popular para pintar aeronaves. Ela reflete a luz do sol de forma mais eficaz, evitando que o avião esquente muito. Todos os tipos de rachaduras, amassados e outros danos são muito mais visíveis no fundo branco. Isso significa que a falha pode ser detectada e reparada o mais rápido possível. E por fim, custa menos comprar aviões de cor branca porque é a cor que eles têm ao nascer. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, adicionar sal à água não fará com que ela ferva mais rápido. É verdade que a água salgada fica mais quente mais rapidamente do que a normal, mas seu ponto de ebulição também é mais alto, pois o sal adiciona um pouco de massa extra à água, portanto não vai acelerar as coisas. As primeiras bolas de basquete eram marrons porque eram feitas de couro marrom, mas essas bolas eram difíceis de ver, tanto para os jogadores quanto para os torcedores. Para deixar a bola de basquete mais visível, foi decidido torná-la laranja. Oh, como os ícones de trânsito! Os flamingos nascem cinza, mas eles ficam rosados por causa da sua dieta. Muitos camarões minúsculos e algas azuis. Ambos os produtos são ricos em pigmentos especiais. Quando o fígado do flamingo processa esses pigmentos, moléculas especiais viajam para as pernas, bico e penas do pássaro, pintando-os de rosa. Os donuts têm o formato de anéis porque, de outra forma, poderiam ficar cozidos demais nas bordas, mais crus e pegajosos por dentro. Com um furo no centro, tanto o lado externo quanto o interno ficam prontos ao mesmo tempo. Os ursos não dormem por meses durante a hibernação. Em vez disso, todos os processos em seu corpo ficam mais lentos. Eles não precisam comer ou beber, mas eles ainda podem reagir a qualquer coisa inesperada acontecendo ao seu redor. Você vê o Sol como amarelo ou laranja porque a atmosfera do nosso planeta espalha cores como azul, verde e violeta. É também por isso que o Sol parece mais quente ao nascer e pôr do sol. Os serviços de emergência usam luzes piscantes de 2 cores, vermelho e azul. O vermelho está associado a aviso e perigo. É também uma das cores mais visíveis. Mas essa cor pode se perder no trânsito intenso porque a maioria dos carros tem luzes traseiras vermelhas. É aí que luzes piscantes azuis são úteis. Sua língua não tem sensações separadas de amargo, doce, azedo ou salgado para os sabores. Cada uma das 8.000 papilas gustativas que você tem na língua, no céu da boca e até na garganta, podem detectar todos os sabores. Muitas casas particulares têm telhados em formato triangular, porque isso permite que a chuva, a neve e as folhas deslizem pelo declive. Se tudo isso se amontoasse no topo da sua casa, um dia o telhado desabaria. Os cangurus têm pernas musculosas, pés grandes e caudas que permitem que eles se movam para a frente muito rápido. Mas esses animais não podem se mover para trás. Isso se deve à sua construção corporal. O couro muitas vezes parece opaco porque está coberto de arranhões muito pequenos. Eles espalham a luz que atinge o material. Quando você cobre seus sapatos com uma camada de cera, preenche essas pequenas fendas. A superfície se torna mais lisa e os raios de luz refletem nela de maneira mais uniforme. É por isso que o couro parece brilhante. As cores da etiqueta do pão nos Estados Unidos indicam o dia em que o pão foi assado. Para segunda-feira, eles usam a etiqueta azul, terça-feira é verde e a quinta é vermelha. Os sacos de pão têm etiquetas brancas na sexta e no sábado são amarelas.
Isso facilita para os funcionários do supermercado remover o pão velho das prateleiras e substituí-lo por pão recém-assado. As bolas de tênis de Wimbledon são sempre armazenadas a 20 graus Celsius. A temperatura pode influenciar sua elasticidade. Quando a bola está quente, as moléculas de gás dentro dela se expandem. Isso torna a bola mais saltitante. Depois que a bola esfria, as moléculas encolhem, diminuindo sua capacidade de quicar. Quando uma tempestade está chegando, as nuvens parecem escurecer, mas é apenas uma ilusão. Nuvens finas em um dia ensolarado deixam a luz passar facilmente. Elas também espalham todas as cores do espectro de luz. Isso nos faz perceber as nuvens como brancas. Mas quanto mais espessas as nuvens são, e quanto mais gotas de água elas contêm, menos luz elas deixam passar e mais escuras elas parecem. As lâmpadas modernas têm várias formas, estilos e tamanhos. Mas no passado, todas as lâmpadas costumavam ser esféricas. Essa forma deixa o vidro mais forte e menos sujeito a quebrar. E a esfera funciona melhor quando se trata de fornecer luz uniformemente. Se o seu processador de alimentos parar de cortar comida e apenas girar em círculos, você provavelmente pulou o botão pulsar. A maioria dos modos faz com que os ingredientes se movam na mesma direção e na mesma velocidade. Mas a função de pulsar cria turbulência. Em vez de rolar, os pedaços de fruta caem no centro e se transformam em um smoothie. Eu gosto de smoothies. As marcações na base de um tubo de pasta de dentes estão lá para os robôs de fábrica. Quadrados coloridos marcam a linha que ajuda as máquinas a entenderem onde cortar e fechar o tubo. O chá verde e o chá preto vêm da mesma planta. As folhas ganham diferentes sabores e cuidados após a colheita. O chá verde é seco e aquecido por meio de vapor. E o chá preto é amassado ou enrolado e depois deixado para oxidar e escurecer. O sinal de pare tem uma forma octogonal para ajudar os motoristas a reconhecê-lo facilmente, mesmo se o virem de trás. E quando os sinais ainda não eram reflexivos, a forma octogonal evitava que os motoristas confundissem o sinal de pare com qualquer outro à noite. A água é ótima para limpar coisas porque tem moléculas triangulares. Elas são feitas de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. H2O? Essas moléculas têm cargas ligeiramente diferentes em seus lados opostos, quase como ímãs. É por isso que a água adere facilmente a outras moléculas, incluindo aquelas que formam a sujeira. O vidro se quebra facilmente porque seus átomos estão dispostos de maneira bastante solta e aleatória. Eles não podem se reorganizar rápido o suficiente para manter a estrutura do vidro. Como resultado, o vidro não dobra, ele se estilhaça. A Terra se aproxima mais do Sol em janeiro, mas a mudança das estações é determinada pela inclinação do planeta em seu eixo, e não pela sua distância até o Sol. Assim, quando o hemisfério sul está mais perto do Sol, no hemisfério norte é inverno e no sul é verão, pois é a parte que está recebendo mais luz. Você sempre pode comer um pouco de sobremesa, não importa a quantidade de salada, sopa ou carne que tenha comido antes. Seu corpo se cansa de sabores salgados. Mas quando você vê e cheira algo doce, como sorvete, bolos ou chocolate, seu cérebro fica animado. Ele substitui todos os sinais de plenitude por prazer. Além disso, seu estômago é um órgão flexível e o açúcar o ajuda a relaxar e a abrir espaço para a sobremesa. Acho que essa informação vai ser útil. A primeira calculadora solar chegou às prateleiras no final dos anos 1970. Foi quando os cientistas começaram a fazer experiências relativamente baratas com células solares. Calculadoras estavam entre os primeiros produtos que precisavam de pouca energia para funcionar. Mais tarde, essa tecnologia mudou para coisas maiores, como luzes e sinais de trânsito. A luz não é a coisa mais rápida do mundo. Claro, nada pode se comparar à sua velocidade no vácuo, mas ela diminui a velocidade ao passar pela água ou pelo vidro. As laranjas, a fruta, não o cone de trânsito, nem sempre são cor de laranja. Há uma variedade de casca verde mesmo quando está doce e madura. Esta cor de casca incomum protege as laranjas do sol. Também é um sinal de que há bastante clorofila na fruta. É por isso que as laranjas verdes crescem principalmente em climas mais quentes. Uma sombra é projetada quando você tem um objeto no caminho da luz. A luz viaja em linha reta, e é por isso que sempre se obtém uma sombra quando algo está diante de uma fonte de luz. Pássaros e aviões não são exceções. Eles projetam sombras, mas você não pode vê-las. Quanto mais próximo o objeto estiver de uma fonte de luz, mais densa será sua sombra. E se o objeto estiver muito longe, sua sombra se dispersará.